top 5 erros que destroem a sua TRI no Enem. Ou seja, essas questões você não pode errar. Esse modelo, esse nível de questões, e se você fez esses Enems e não teve boas notas, com certeza é porque você acabou errando questões como essas. E como é que eu consigo, professor, ferrar a minha TRI? Olha só, presta atenção nisso aqui. Olha para essa questãozinha aqui do Enem 2023, certo? Essa questãozinha aqui do Enem 2023 é surreal de fácil. Aqui ela foi classificada como média, tá? Talvez pelo volume de acertos, mas olha só o nível de acertos dela que você pode ver aqui, ó, 88% dos alunos que realizaram o Enem em 2023 acertaram essa questão. Então é o tipo de questão que você não pode errar. Olha só a descrição dela. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez dos seus filhos. Gente, quem é pálido é porque tá com anemia. E eu me alimentar fazendo comida em panelas de ferro é porque o ferro solta ali no momento do cozimento e acaba grudando na comida. Coisa que a gente não consegue hoje com as panelas Teflon, né? Mas resumindo, a pessoa tem falta de ferro. Falta de ferro é para prevenir, acaba causando o quê? Anemia. Então, cozinhar em panelas de ferro para tirar a palidez é porque está querendo prevenir o quê? Anemia. Questão simples, tá certo? De conhecimento de mundo geral, tranquilona. Então, esse tipo de questão aqui a gente não pode perder. Isso é uma questão, tá certo? Que vale muito na sua TRI. Você erra uma questão como essa e acerta uma questão de genética, acabou. Sua TRI vai lá para baixo. Porque o Enem percebe uma prova incoerente. Ele erra as questões mais fáceis e acerta as mais difíceis. Deve estar chutando. Então, esse é o ponto. Se você quer um caminho sólido para sua TRI, você tem que começar a guardar as questões mais fáceis. Médias e fáceis é o seu foco. Então, é o tipo de questão que muitas vezes você deixa para o final da prova e erra talvez porque você já estava cansado, você não leu direito, né? Passou por cima. Então, é o tipo de questão que você precisa fazer logo no começo da prova. Mas, professor, no meu caderno de questões estava lá no final. É aí que entra a estratégia de prova. O Enem é uma prova que não é feita para ser concluída, ou seja, feita inteira. É uma prova feita para ser lida inteira. Você lê a prova toda e faz primeiro aquilo que você não pode perder. Depois você vai gabaritando, ou seja, vai garimpando outras questões que vão elevando o número de acertos e vão garantindo tua TRI. Se tu pega uma questão de física absurda que tu vai passar 10 minutos resolvendo, é melhor gabaritar as 3 de ecologia que vão te dar mais pontos do que perder tanto tempo numa questão que é mais difícil e que se tu não acertar as mais fáceis, ela vai valer quase nada. Então esse é um tipo de questão que, se errar, você pode vacilar na TRI aí, tranquilo? Então olha só, vamos para essa outra questão aqui que eu quero te mostrar. Vê só. Então, questãozinha aqui sobre fisiologia humana. Uma questão bem simples, bem direta, agora no Enem 2024. Olha só o que é que essa questão vai trazer para a gente. Ela vai dizer lá sobre testes específicos, né, onde a gente está falando ali sobre testes realizados em ratos e tal. E ele fala que algumas mutações de células podem produzir câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação do nitrito de sódio, que é conservante adicionado à carne, com ácido clorídrico. Aí a pergunta é muito simples: em qual órgão esse processo será iniciado? Se ele precisa de um contato com ácido clorídrico para iniciar esse processo degradador, eu preciso só me lembrar, é uma questão de memorização, só preciso me lembrar quem é que produz ácido clorídrico. É o estômago, tá? Então, inevitavelmente a gente já ficaria aí com a resposta muito simples, é uma questão muito fácil, de memorização pura. Você só precisa lembrar quem é que fabrica ácido clorídrico, ou seja, aonde essa reação iria acabar acontecendo e ia gerar esse problema aí para os roedores que estavam sendo testados, tá certo? Então, nesse sentido, uma questão muito simples. Fisiologia é difícil? Não, professor. Não é difícil. Tem detalhes, tem lembranças, tem memorizações, mas quando cobrado dessa forma, a gente tem que garantir. Se você erra uma questão como essa, com certeza você está ferrando com a sua TRI. Então, muita atenção. Procura as questões médias e fáceis para resolver primeiro, para garantir elas e ir vendo a sua TRI mudar dessa forma, tá certo? Vamos lá para outra questãozinha que a gente não poderia perder também. Olha só, do mesmo Enem, o Enem 2024, certo?
Então, olha só, essa segunda questão que eu te mostrei era do Enem 2024, essa terceira questão que eu estou te mostrando também é do Enem 2024. Então, vê só, essa é uma questãozinha que vai girar em torno aqui da pegada de tanto da parte de ecologia quanto da parte de parasitologia ali meio que associada. Por quê? Ele te descreve aí uma sequência, tem imagem nessa questão, e ele vai perguntar o seguinte: nesse contexto aí, a urbanização está causando riscos à saúde humana. E ele quer saber como. A pergunta é como a urbanização está causando riscos à saúde humana. A urbanização está lá no primeiro quadradinho e o risco está no último. Qual é a grande virada de chave? É que a urbanização não tem saneamento bem feito, não contamina a água e essa contaminação reduz a biodiversidade. E isso gera risco para a saúde humana. Se eu estou diminuindo a biodiversidade de indivíduos que vivem ali no ecossistema aquático, muito provavelmente eu estou tornando aquela água propensa ao desenvolvimento de vetores de doenças. Por quê? Porque os predadores estão caindo. Então ali elas vão se proliferar, as larvas, né, nesses corpos d'água vão acabar se proliferando por causa dessa contaminação. Então o que é que está associado aí? Ele pegou uma descrição ali sequencial e está te perguntando como é que essa sequência vai gerar essa consequência, tá? Então a sequência gera uma consequência. E ele está te perguntando qual é, tá certo? Então, diminuindo a população de predadores aquáticos ali na letra D. É uma questão que é um pouquinho mais difícil do que as demais que eu apresentei, porque ela tem um texto, ela tem uma imagem e ela tem uma resposta que se ancora na consequência. Porém, é uma questão que teve um nível de acertos mais elevado. Então, vai, consequentemente, trazer esse viés de quê? De média para fácil, tá certo? Então, aqui eu colocaria que é uma questão do nível médio, tá? Como ele está bem aí classificado nesse grau de dificuldade. Mas é uma questão que a gente não pode deixar passar. Não dá para deixar passar uma questão como essa e acertar outras que são mais difíceis, até de biologia mesmo, por exemplo, que caíram nessa prova de 2024, tá certo? Então, uma questãozinha para a gente garantir e que se a gente erra, né, tá dentro dos 5 erros aí que podem ferrar com a sua TRI. Veja que tem um padrão aqui de questões, não um padrão de conteúdos. Então a gente viu que fisiologia, que é um conteúdo que para muitos pode ser difícil, mas ele foi abordado no nível de facilidade aqui tranquilo, tá? A mesma coisa aqui ecologia, tá? Ou parasitologia, eu fico mais com a parte de ecologia aqui, de preservação ambiental, certo? Então a gente tá vendo aqui uma questão um pouquinho mais rebuscada, ela tem um nível de complexidade um pouquinho maior, mas ainda é uma questão que a gente precisa garantir, tá? Vamos aqui para mais outra questão. Olha só a quarta que eu estou te apresentando aqui agora. É uma questão novamente de ecologia. É uma questão papum igual àquela do estômago, certo? Ele vai descrever uma situação e ele vai te perguntar o seguinte: essa situação descrita parece com o quê? Só isso. Então você só tinha que memorizar as etapas do que ele descreveu e correlacionar com as etapas do que você conhece lá da ecologia. Questãozinha fácil também, tá? Aí a resposta é sucessão ecológica, porque ele está descrevendo que os sistemas agroflorestais eles trabalham com um sistema de, como é que eu posso dizer, um sistema de sequência ali, uma sequência de grupamentos que vão sendo plantados e assim por diante. Então, quando eu tenho uma sequência de grupamentos vegetais que se substituem e alteram o ambiente que estão, propiciando que outro grupo chegue ali, estou falando de sucessão ecológica, tá? Então é uma questão papum, objetiva. Eu tinha só que lembrar e marcar. É isso. Então é um tipo de questão que a gente não pode deixar, porque é uma questão de definição pura e simples. É só saber o que é sucessão ecológica que você consegue resolver essa questão. Então, muita atenção. Quem deixou essa questão, né, de lado ou errou essa questão no Enem 2024, teve sua TRI prejudicada, tá? Então veja, das 4 questões que eu apresentei para você agora, 3 eram do Enem 2024. E a última, para a gente fechar aqui as 5 questões que podem, né, fazer a sua TRI ir por água abaixo se você errar, ela está também no Enem 2024. Olha só essa questãozinha aqui marota que chegou para a gente nesse Enem. Então, a questãozinha que só precisava identificar um único grupo de palavras e dizer, né, que poderia gerar uma consequência de. Qual é a palavra aqui? Se você olhar lá no texto, ele vai dizer que a infecção por esse vírus, que é o HTLV, ela infecta o mesmo tipo de célula do HIV, só que faz coisas diferentes com essa célula. O HIV destrói a célula
e o HTLV induz a sua proliferação. Então, quando você olha ali, ó, a diferença entre eles é que o HTLV1 estimula a produção de linfócitos, enquanto o HIV causa a destruição dessas células. Então, olha só, ele está falando de uma célula que estimula um aumento de células não natural. Quando eu falo de proliferação de células não naturais, eu tenho que memorizar e lembrar de quê? Que isso é um câncer, tá certo? Que isso pode ser referenciado aí como uma... Opa, deu um bugzinho aqui, mas eu já voltei. Ficou tudo preto, mas agora eu tô de volta, né? Então isso aqui tem que referenciar na sua cabeça que eu tô falando de proliferação tumoral, de câncer. Então quando eu tenho uma proliferação não natural de células, eu estou falando de desenvolvimento de câncer. Então isso daqui também é uma questão papum no mesmo modelo das outras. Então veja, é um modelo que ele te dá um contexto e ele pergunta, esse contexto é igual a, parece com o quê? Gera o quê? Então quando eu tenho ali que identificar e marcar, é uma questão de nível fácil, que é o que a gente chama de questão básica. É um tipo de questão básica do Enem. E esses 5 tipos que eu mostrei para você aqui são 5 tipos de questões básicas, tá? Então, se você erra questões básicas, você está fazendo com que seu TRI vá por água abaixo. O caminho é começar todo o simulado, toda a lista de questões, todo o Enem, garantir as questões básicas. Aí você vai ver sua TRI subir. E, consequentemente, você vai ver também o seu número de acertos subir. Por quê? 4 dessas questões básicas que eu te mostrei eram do mesmo Enem, o Enem 2024. Então, se você acertasse essas 4 questões, TRI já dava uma subida e você já tinha um número de acertos com 4 questões a mais. Isso te ajudaria, né? Então, pensar estrategicamente dessa forma faz diferença. E se você quer continuar entendendo quais questões você precisa acertar e quais você não pode errar, você tem que continuar aqui comigo. E eu quero te dar 15 dias de graça para você aprender comigo dentro da plataforma da M Academy. Só clica no link aqui e resgata teus 15 dias de acesso, porque eu vou com você até o final, até a gente alcançar o nosso 15 de 15 em biologia, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!